Então, hoje o que eu gostaria de falar com vocês é uma aula sobre aplicações básicas para a utilização do equipamento de ultrassom. Isso é bem importante na nossa prática, né? Então, nós sabemos que para obter o ultrassom cardíaco, as janelas cardíacas são possíveis porque nós temos 2 lobos no pulmão esquerdo e nós conseguimos ter os pontos importantes para obter toda a imagem do coração. Mas sobre janelas cardíacas nós já falamos em outra aula que seria interessante vocês assistirem. Hoje o que eu quero trabalhar é a questão da instrumentação básica para vocês poderem utilizar adequadamente o aparelho de ultrassom. Então, começando pelos probes e presets, nós temos que escolher o preset que vamos utilizar, né? No nosso caso, vamos escolher o preset cardíaco, tá? E os probes, que são os transdutores. Então, para a ultrassonografia cardíaca, o melhor transdutor, ele é o setorial, tá? Onde ele abre no formato de um leque e ele vai fazendo uma disposição ali quadro a quadro para que não haja sobreposição das imagens. E aí a frequência dele vai depender se nós vamos utilizar o transdutor de maior frequência pediátrico, de menor frequência para adulto, e também temos o linear, que é aquele que nós utilizamos muitas vezes no vascular. Enfim, a escolha do transdutor, a escolha do probe vai depender sim da finalidade que você quer aplicar o ultrassom. Então, a frequência do transdutor, ela é um importante ajuste para melhorar a visualização das estruturas, né? Falando aqui de um modo geral. E a frequência é inversamente proporcional à profundidade. Então, de modo que para você identificar estruturas mais superficiais, nós utilizamos frequências maiores, tá? E mais altas. É o caso do eco transesofágico, tá? É o caso do ultrassom vascular, aonde as estruturas são superficiais, né? Eu vou fazer um Doppler de carótidas, eu tenho a carótida logo aqui, então eu trabalho com o transdutor linear com maior frequência porque eu tenho muito boa resolução em estruturas superficiais. O eco transesofágico está colado ali dentro do esôfago, colado no átrio esquerdo, então a gente já tem uma ótima resolução, então eu posso trabalhar com frequências mais altas. E por outro lado, para identificar estruturas mais profundas, eu tenho que trabalhar com frequências menores, tá? Então, por exemplo, o setorial para o adulto, ele tem que atingir mais ou menos uns 5, 6 centímetros para a gente poder ter uma análise das regiões mais distais do coração. Então, nós precisamos atingir uma profundidade maior. Então, precisamos de frequências menores do que o pediátrico, por exemplo, o setorial pediátrico, que a criança normalmente já tem, ela tem que atingir uma profundidade menor, que o coraçãozinho é menor, e ela já tem um gradil costal muito mais estreito, com pouca gordura, etc. Muitas máquinas trazem também uma variação da frequência que você pode ajustar também a frequência de acordo com o paciente, se mais obeso, se menos obeso. Bom, então transdutores de menor frequência têm maior penetração e menor resolução. E transdutores de maior frequência têm menor penetração, porém maior resolução. Então, de acordo com essas frequências dos transdutores, nós vamos escolher de acordo com a aplicação que precisamos. Então, esse é um ponto. Então, ajustar o preset da máquina, escolher o probe ou transdutor mais adequado para a minha finalidade, e depois eu vou começar a mexer na instrumentação da máquina. Por exemplo, a profundidade, que é um item importante no ajuste da máquina. A profundidade define o tamanho da imagem no centro do monitor, e nós devemos não deixar a imagem nem muito pequena e nem muito grande, que ela fica muito granulada. Então, se eu aumentar a imagem, é porque eu diminuí a profundidade. Então, o enfoque fica mais na imagem que eu estou vendo, mas ela não pode ficar muito grande, porque aí de repente eu não vejo nem a parede posterior, né, inferolateral do coração, não vejo derrame pericárdico e a imagem fica muito granulada. E eu também não posso deixar uma profundidade muito grande, onde a minha imagem fica muito pequena, mas a energia ultrassônica tem que ser distribuída por toda a análise do mediastino. Então eu não posso aumentar demais a profundidade, tá? Que aí eu tenho uma distribuição do ultrassom e ao mesmo tempo eu fico com uma imagem muito pequena, e nem diminuir muito a profundidade e aumentar muito a imagem. Então esses cuidados devem ter, tem que ficar no centro do monitor e eu tenho que estar vendo todas as paredes cardíacas e seu entorno, uma parte do seu entorno. Então esse é um ponto importante, profundidade. O segundo ponto é o zoom, tá? É quando você seleciona uma estrutura para ampliá-la.
tá? Ou amplificá-la. Normalmente apertamos o botão zoom para ele habilitar a caixa, aí você seleciona a estrutura e depois você aperta de novo para ele poder aumentar essa estrutura de interesse, como nós vamos ver aqui. Então você seleciona, tá? E depois você aumenta essa estrutura de interesse, tá? Na máquina a gente clica 2 vezes no botãozinho zoom e aí sim, aqui na realidade, quando eu dou um zoom, eu otimizo a resolução daquela estrutura em particular, tá? Então eu melhoro a resolução daquela estrutura em particular. Bem, então o zoom eu faço em situações pontuais, quando eu quero avaliar melhor uma estrutura em tamanho maior e com melhor resolução. Então, isso é em situações pontuais. De um modo geral, a profundidade eu já tenho que ajustar. E o outro ponto que eu tenho que ajustar quando eu começo o exame é o ganho. Tá? O ganho ele aumenta a amplitude de todos os ecos, inclusive os de menor interesse. Por isso, ele acaba podendo reduzir em alguns aspectos alguma resolução do ultrassom. O ganho total é o que deixa a imagem mais clara ou mais escura. Se eu aumentar mais o ganho vai ficar mais clara, se eu diminuir vai ficar mais escura. Em todo a análise bidimensional. E ele não tem um valor definido, então depende do padrão visual de cada examinador. O ideal é que a imagem não fique nem clara demais, muito também granulada e muito branca, e nem escura demais, porque aí eu perco informações de detalhes. Então, a depender do fabricante, a depender da máquina, esse ganho fica ali em torno de 50% a 60% em média, tá? Mas tem variações de acordo com o fabricante. O ajuste do ganho é válido também para o Doppler, tanto colorido quanto espectral. Lembrando que quando aumentamos muito o ganho nesses casos, nós temos muitas vezes o mosaico no Doppler colorido. Então a gente tem que cuidar para não aumentar muito o ganho, porque além de dar mosaico e poder superestimar algumas lesões, como as regurgitantes, por exemplo, ou se for o vascular, uma estenose, por exemplo, eu começo a ter pontilhados do color fora do tecido, né? Então você percebe o fora do vaso, aliás, no tecido, né? Fora do fluxo, eu começo a ter pontilhado desse colorido no tecido. Então tem que cuidar para que isso não ocorra. E você pode também ter artefatos no Doppler espectral se aumentar muito o ganho. Então você precisa ajustar o ganho para que ele não fique demasiado, ele não passe no color para o tecido e nem dê artefatos no Doppler espectral e também não deixe a imagem de ultrassom, sem ser análise Doppler ultrassom, nem muito claro e nem muito escuro. Então o ganho no color Doppler, como eu disse, o ideal é ser ajustado entre 50% e 60%. Um ganho acentuado no color Doppler vai deixar turbulências indevidas, tá? Então, e um ganho diminuído, ele pode deixar de preencher o fluxo adequadamente, como a gente percebe aqui, o vaso ele não está totalmente preenchido, então é um ganho aquém do que deveria nesse vaso. E aqui a gente vê nessa imagem de eco bidimensional, a gente vai aumentando o ganho, foi lá para 80 e pouco, 90 e pouco, então a imagem fica muito branca, tá? E aí quando você diminui o ganho, joga lá na casa de 40 e pouco, ela fica muito escura, tá? Então a saturação do ganho, quando ela fica ali 30 e poucos por cento, 40 e poucos por cento, tá pouco saturado, então a imagem fica mais escura. E aí, como vocês podem ver aqui, quando vai para 80 e pouco, 90 e poucos por cento, ela fica bem branca, fica muito saturada. O ideal é um intermediário disso. E além do ganho global, que é esse que eu acabei de falar, nós temos o ganho que é o Time Gain Compensation, que é o TGC. Para que serve o TGC? Que é aquela rampinha que nós temos que também devemos ajustar, tá? No caso da ecocardiografia, o ideal é que essa rampinha ela fique inclinada menos para a esquerda e mais para a direita, como nós vemos aqui nessa imagem. O TGC ele amplifica o ganho das regiões mais profundas. Os sinais que retornam de estruturas mais profundas são mais fracos devido ao processo de atenuação da onda sonora no meio, e à medida que você dista a onda sonora do ponto de ressonação, você vai tendo mais atenuação, tá? Por isso que você tem o ganho de compensação, que é justamente o TGC. Ele compensa o ganho em relação à distância do ponto de insonação. Como na ecocardiografia nós temos a insonação proximal, né?
proximal, então essa região proximal a gente diminui esse ganho de compensação, porque eu não tenho quase atenuação. À medida que a onda sonora vai distando, vai se aprofundando, aí eu vou tendo atenuação e aí eu tenho que aumentar esse ganho de compensação. Por isso que a rampa ela fica inclinada nesse sentido. Bom, um outro ponto que muitas vezes eu tenho que ajustar a depender da imagem que eu obtenho do paciente. Às vezes a imagem não está tão boa, então eu preciso, além disso, ajustar o quê? A abertura do setor. Tá? Então a abertura do setor, ela tem relação com a resolução da imagem. Quando eu diminuo a abertura do setor, eu melhoro a resolução da imagem, porque eu disperso menos de energia ultrassônica. E quando eu aumento a abertura do setor, eu diminuo a resolução da imagem, porque eu disperso mais energia ultrassônica. Então, pacientes mais obesos ou pacientes que você tem um pouco mais de dificuldade de obter uma janela ou uma imagem muito boa, o ideal é você reduzir um pouco a abertura do setor para melhorar a resolução. Claro que você não pode reduzir demais, porque a sua visualização passa a ficar muito limitada, mas você tem que deixar um pouco mais reduzida essa abertura do setor, que isso aumenta a resolução da imagem. Um outro ponto que esse a gente mexe raramente, praticamente não mexemos, é a persistência, mas eu quero falar para vocês. Quanto maior a persistência, maior será o tempo que o equipamento levará para a leitura do sinal sonoro de ultrassom, ficando um aspecto de câmara lenta. Por isso que trabalhamos com a menor persistência possível para ter uma imagem mais dinâmica, tá? E a gente não ficar com aquele aspecto de câmara lenta. Então a gente anula ou trabalha com a menor persistência possível, porque senão ele leva mais tempo para poder fazer a leitura do sinal de ultrassom. Mas então praticamente não mexemos na persistência. Um outro parâmetro que usamos cotidianamente, mas de vez em quando precisamos lançar mão dele, também quero falar sobre isso com vocês, é a faixa dinâmica ou dynamic range, tá? Então é a faixa de medida que pode ser ajustada no equipamento de ultrassom para melhorar a imagem também. Ela dá maior brilho ou menor brilho, maior contraste ou menor contraste. Então trabalha o brilho e o contraste esse dynamic range, por ter uma escala de cinza maior, permitindo maior definição da imagem. Então nós sabemos que dentro da ultrassonografia nós trabalhamos com vários códigos binários para ter a escala de cinza. E a escala de cinza ela tem mais de 500 tons de cinza em condições habituais. Então, quando a gente mexe nessa faixa dinâmica, nós podemos otimizar esses tons de cinza. Então, quando eu trabalho com um dynamic range maior, eu tenho maior escolha de tons de cinza e eu vou ter menor, às vezes, contraste. Então, esse é o ponto que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou trabalhando aqui com um dynamic range maior. Aqui ele estava negativo, eu vou aumentando o dynamic range, então eu vou aumentando as escolhas de tons de cinza, tá? E vou diminuindo a compressão do sinal sonoro. Então, com isso, eu posso melhorar brilho e contraste, tá? De acordo com essa variação do dynamic range. E uma outra coisa que vale vocês saberem é a frequência de repetição de pulsos, ou PRF, tá? Invertido da sigla inglesa. Então, o cristal piezoelétrico do Doppler pulsado, ele emite ondas sonoras através de pulsos, né? O Doppler pulsado, ele manda aqueles pulsos de ultrassom em intervalos regulares. A onda pulsada, ela tem a capacidade de localizar o ponto de interesse da imagem. Lembrem disso, porque eu tenho uma janela de espera, então ele avalia a distância. Então, a onda pulsada avalia o ponto de interesse. A onda contínua, não, ela não consegue localizar. A frequência com que os pulsos são emitidos por segundo é chamada de frequência de repetição de pulsos, ou PRF, que também recebe o nome de escala. É na escala que eu também, grosseiramente falando, ela é ajustada ali na escala e recebe esse nome também de uma forma geral. De modo simplificado, o PRF é o ajuste que se refere à velocidade do envio e recebimento desses pulsos, tá? Então aqui a velocidade em que eu tenho a emissão desses pulsos da onda sonora, como vocês podem ver aqui nessa imagem.
E a frequência de repetição de pulsos, né, à medida que eu vou mandando, de acordo com a quantidade de pulsos que se emite, por exemplo, em cima eu tenho 10 frames por segundo, depois 15, 30, 45, 60 frames por segundo. Então, em 1 segundo, eu tô tendo uma frequência de pulsos, tá? Ou de quadros, aqui no caso seria quadros, mas vamos levar isso para pulsos. Elas são bem maiores, então entre o primeiro e o último sinal. Significa que a imagem ela vai ter uma melhor resolução, claro, quanto maior o número de pulsos que eu vou tendo, o maior número de frames que eu também tenho, de quadros que eu posso ter para interpretar aquela imagem. Mas eu tenho um limite, tá? Essa frequência de repetição de pulsos, tá? No pulsado, ela tem um limite que eu não consigo fazer análise de todos os quadros. São alguns pontos que eu tenho que mandar. Eu mando pulsos para pegar alguns quadros e poder interpretar a imagem. Se eu ultrapasso essa velocidade, ultrapasso o limite chamado de Nyquist, aí eu tenho uma turbulência, um artefato nisso, uma inversão inclusive dessa imagem muitas vezes. Então, para vocês entenderem que a frequência de repetição de pulsos, ela à medida que eu aumento essa frequência, eu posso aumentar o número de quadros interpretados, de pontos da imagem, e aí eu consigo melhorar essa resolução e essa localização, no caso do Doppler espectral, e essa resolução no ultrassom. Só que eu tenho um limite. Tá? Se eu ultrapassar, eu acabo tendo erro de interpretação. Bom, e o outro ponto que eu tenho que ajustar, e este eu utilizo frequentemente na máquina, é o foco. A resolução da imagem será otimizada até onde o ponto focal estiver localizado, né? E de preferência no local que eu quero focar. Tá? De modo que o foco deve ser posicionado sempre na região de interesse que eu quero focar. Né? Então, por exemplo, aqui a área focal no primeiro quadro, a distância focal ela está muito longa, tá? Mas ele consegue, à medida que eu posiciono o foco mais para baixo, eu consigo ter aquela região como uma zona focal. Vamos colocar na ecocardiografia. Eu trabalho com um foco, então a zona focal vai ser da ensonação do ultrassom até onde eu coloquei o foco. Então aquela é a distância focal e seria uma zona focal, mas o foco está priorizando aquela região que eu estou posicionando o foco. Então, o que a gente faz? A gente procura, quando trabalha com a ecocardiografia, na janela paraesternal, procura posicionar o foco ali que permita, lá embaixo, permita a visualização de toda aquela zona focal do triângulo, incluindo a parede inferolateral. Porque se eu subir, eu perco a parede inferolateral e eu acabo deixando passar informações da contratilidade dela. Então eu não posso posicionar acima, porque depois do ponto focal eu tenho perda de resolução. Então eu tenho que posicionar ali para eu ver inclusive a parede inferolateral no paraesternal. E no apical a gente procura posicionar o foco ali a nível de válvula mitral, porque aí eu consigo ter a zona focal lá de cima, da ponta do VE até mais ou menos a válvula mitral bem definido. Claro que quanto mais eu aumento a distância focal, menor resolução eu tenho. Então por isso que a gente acaba deixando para ver bem os ventrículos. Mas aonde que eu vou ter o foco preciso? Aonde eu posiciono ele. Então a zona focal é toda aquela. Né? Então, se eu quero ver bem os ventrículos, eu posiciono geralmente no apical e deixo ali a nível de válvula mitral para eu não perder informação, inclusive da parede anterolateral, que também pode passar despercebida contratilidades dela. Então, a gente posiciona ali. Ah, mas eu quero ver melhor a ponta do ventrículo esquerdo porque eu estou suspeitando de um trombo. Então, aí eu vou e subo o foco para a região exata que eu quero posicionar e melhorar a resolução da imagem. Então, eu subo para a ponta do ventrículo esquerdo. Claro que eu perco informação o que vem depois da ponta, o que fica mais distante, porque eu posicionei o foco lá em cima. Então percebam isso, eu melhoro a visualização da região toda da zona focal até onde eu posiciono o foco, tá? Porque a partir dali eu tenho uma perda nessa informação, tá? Na visualização da imagem. Mas quando eu quero definir um ponto específico, eu tenho que colocar o foco exatamente ali. Como eu falei, o exemplo de
trombo na ponta do VE, eu tenho que posicionar o foco ali. Então vejam essa imagem, aonde o foco... E agora, às vezes, o foco não é só um pontinho, né? Às vezes eles colocam uma faixa, né? Algumas máquinas colocam uma faixa naquela região focal. Então, vejam a primeira imagem, aqui o apêndice atrial esquerdo no eco transesofágico, o foco está lá em cima. Olha a resolução do apêndice atrial esquerdo, está bem pior na imagem da esquerda do que na imagem da direita, onde o foco está exatamente aonde é a minha área de interesse, que é o apêndice atrial esquerdo. Então, no primeiro, o foco está lá em cima. Então, a área de interesse que está sendo bem visualizada é aquela lá em cima. Depois dessa região focal, a imagem fica ruim, fica pior. E o outro não. Eu posicionei o foco no apêndice atrial esquerdo, que é o que eu quero visualizar. E a imagem ficou muito melhor. Bom, e a outra informação que vocês precisam ter também é da imagem harmônica. As máquinas antigas, a gente precisava habilitar a harmônica. Atualmente a gente não precisa mais, as máquinas já vêm com a harmônica habilitada, né? Então o que acontece? A imagem harmônica ela é muito interessante porque ela reduz os artefatos. Porque o que vai ter? Como o tecido cardíaco ele tem a propriedade de produzir pelo menos a segunda harmônica, claro que ele não produz harmônicos como as microbolhas, que são os grandes produtores de harmônicos, mas o tecido cardíaco é capaz de produzir a segunda harmônica. Então, na tecnologia com harmônica, quando o feixe ele penetra no tecido, ele ganha intensidade com a profundidade e ativa múltiplos da frequência ultrassônica emitida, ativa a segunda harmônica. E isso aumenta a resolução, entende? Então, diferente da onda fundamental, que à medida que a onda fundamental penetra no tecido, ela vai perdendo intensidade, vai atenuando e vai perdendo resolução à medida que ela vai se aprofundando. A harmônica, até um certo ponto, é o contrário. Claro que não pode ser uma profundidade demasiada, mas à medida que ela penetra no tecido, ela vai ganhando intensidade, né? E ela vai melhorando a resolução. E como eu só valorizo os sinais que são múltiplos da frequência emitida na imagem harmônica e eu neutralizo aqueles que voltam na mesma frequência que eu emiti a onda sonora, então eu consigo reduzir artefatos, porque se eu tenho a resposta de tudo da onda sonora que eu emiti, tudo que bate volta. Então eu tenho artefato de costela, de uma série de coisas que refletem na mesma frequência. Quando eu utilizo harmônicos, não. Somente quem produzir segundo harmônico, que volta no múltiplo da frequência emitida, é que eu vou pegar aqueles sinais. Então por isso que eu neutralizo os artefatos e diminui os artefatos, e por isso que a imagem harmônica acaba sendo de melhor resolução e hoje em dia é praticamente utilizado em todos os exames. Espessa um pouquinho as válvulas, pode levar um pouco de espessamento valvar, mas a gente acaba ficando tão acostumado com a utilização da harmônica que a gente começa a perceber quando que realmente tem o espessamento da válvula. Então olhem aqui, a imagem aqui à esquerda está com a harmônica e a direita não está. Então nós percebemos que a direita, a gente tem uma resolução de borda endocárdica muito aquém do que deveria. Apesar da imagem não estar ótima, a imagem da esquerda define melhor a borda endocárdica, que é uma propriedade da harmônica, tá? E a imagem da direita não, eu não consigo ver a borda endocárdica adequadamente. Tá? E acaba que o artefato de costela, que é esse que vem passando lateralmente aqui, ele fica mais acentuado, porque ele refletiu também na mesma onda sonora, frequência da onda sonora emitida. E a imagem de baixo, que eu tenho transverso do ventrículo esquerdo. A imagem da esquerda, ela é sem harmônica, e a imagem da direita, com harmônica, ela também define muito melhor essa resolução. Tá? Aqui tem a harmônica e tem um pouco mais de ganho, então a resolução da imagem da direita ficou bem melhor com a habilitação da harmônica e aumento do ganho. Então, mediante essa instrumentação básica que eu falei para vocês, o que eu efetivamente tenho que ajustar na plataforma da máquina uma vez que eu vou fazer um exame no meu paciente? Bom, você sempre vai ter que ver se o harmônico está habilitado. Nas máquinas antigas, você vai ter que habilitar. Nas novas, isso já está habilitado. O que você pode fazer é um ajuste ali entre resolução, profundidade, que são aqueles ajustes na frequência. Algumas máquinas te permitem esse ajuste. Então, paciente mais obeso, você vai aumentar a penetração. Num paciente mais magrinho, você vai aumentar a resolução. Então, ajustando essa frequência da máquina, de acordo com o biotipo do teu paciente, você vai conseguir, sim, interferir indiretamente nos harmônicos também e melhorar a resolução da imagem.
tem que ajustar isso é interessante. Ajustar o ganho, tá? O ganho global, no botão global, porque aí ele vai ampliar os ecos de tudo e vai ver se você está com muito ganho ou se está com pouco ganho, você ajusta isso. Como eu falei para vocês, em média entre 50% e 60%. Ajustar o TGC, que é o ganho de compensação pela profundidade. Então a gente sabe que à medida que a onda sonora ela vai atenuando, eu vou perdendo resolução, então a rampa ela fica mais otimizada do meio para o final, tentando compensar o ganho distal. Isso a gente acaba ajustando. E ajustar a profundidade, deixando a imagem nem muito pequena, nem muito grande na tela, e sim mais no centro da tela, mas com uma boa resolução. Então a profundidade eu tenho que sempre estar ajustando, de acordo com o corte que eu pego, de acordo com o biotipo do paciente. E ajustar o foco. Tá? Como eu falei para vocês, de um modo geral ele fica ali no paraesternal, fica mais ou menos na região da parede inferolateral e no apical mais ou menos a nível da válvula mitral, mas quando eu preciso visualizar alguma coisa especificamente, eu coloco o foco na zona de interesse. Esses são os pontos que você vai ajustar corriqueiramente. Agora, o Dynamic Range, né? Essa faixa dinâmica para trabalhar com maior escala de cinza, maior brilho e contraste ou menor brilho e contraste, eventualmente, quando você achar que precisa lançar mão também desse recurso, quando as imagens também não são muito boas, né? Ajustar a abertura do setor também, quando eu quero melhorar um pouco mais a resolução da minha imagem, que ela não está muito legal, eu posso reduzir um pouco a abertura do setor, tá? Então, eventualmente, a gente lança mão desses recursos. E tem também o índice mecânico da máquina, mas de um modo geral nós não utilizamos, que é a parte da potência, da energia ultrassônica da máquina, que de um modo geral a gente procura não mexer, ele já fica ali em torno de 0,8, 0,9, 1 em condições normais, e quando eu não utilizo contraste para ultrassom, eu não preciso mexer nesse índice mecânico, porque ele já vem adequado para a gente trabalhar com ultrassom convencional para diagnóstico. Tá? E algumas questões que eu vou colocar: imagens difíceis. Quais são as principais? Pacientes com mama volumosa, hiperinsuflação pulmonar, deformidades torácicas, pacientes às vezes muito magrinhos, que você tem que pegar a imagem ali entre uma costelinha e outra, ou paciente muito obeso, e pacientes em UTI, ventilação mecânica, adrenos, pós-operatório, enfim, esses pacientes têm imagens tecnicamente difíceis e você tem que lançar mão desses recursos todos, muitas vezes, para otimizar a imagem ultrassônica. Tá? De toda forma, as vantagens do ultrassom nós sabemos que são grandes e sempre acrescenta, né? Acrescenta muito no diagnóstico cardiológico, cardiovascular. É um método não invasivo, não envolve radiação, obtém imagens anatômicas pelo ultrassom e do Doppler, imagens hemodinâmicas do fluxo cardíaco. É portátil, disponível inclusive à beira do leito. É a primeira linha no diagnóstico cardiológico não invasivo, nós sabemos disso, complementando efetivamente o exame clínico, tem resultados rápidos e ótima relação custo-benefício. Então era isso que eu queria passar para vocês e que vocês possam otimizar as imagens dos pacientes que vocês fazem.